Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Graça e paz, povo de Deus. Boa tarde. Ou boa tarde ainda. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Firmes? Fortes? Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Olha nós por aqui novamente. Eu não consegui entrar pela manhã porque eu tive uma indisposiçãozinha, a cabeça doendo muito. E eu estava um pouco afônica, né? Como se eu quisesse gripar, mas tomei uma vitaminazinha C, tô melhor. Temos que rejeitar, né? Rejeitar esses sintomas que eles vêm e a gente tem que combater, não é verdade? Mas estamos aqui, glória a Deus por isso. Mais uma tarde abençoada, mais uma tarde de oportunidade, de crescimento, de aprendizado, de termos um momento a mais de glorificar a Ele, ao nosso Paizinho querido, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, é maravilhoso isso, né? E eu quero convidar você, vir conosco, aprender com Ele. E colocou no meu coração um versículo. Eu sei que desse versículo vai surgir muitas coisas, mas a gente começa hoje e a gente dá continuidade, né? Que é um tema muito agraciado, é um tema muito especial. Que tema é esse? Sobre nós, mulheres. É, essa flor aí que está do outro lado. Homens, vocês que vão vir, calma, ninguém está desprezando os homens, mas é específica para a mulher neste momento, mas que você deve aprender também, porque vai ter a sua parte, vai ter a sua área, vai ter o seu momento depois. Mas a gente vai tratar um pouco, começar hoje e vamos dar continuidade. Eu tive a direção pelo Espírito da gente comentar sobre isso. Vamos deixar o Espírito Santo fazer, né? Porque não é ele que faz. A gente até idealiza algo, mas quem realiza é ele. E ele está aqui conosco nesta tarde. São exatamente 17 horas e 27 minutos. Da data 6, são 6, né? 6 de fevereiro de 2026. Meu Deus, como o tempo está correndo. Você vê, a gente rompeu o ano agora há pouco. Já passou janeiro, já estamos em fevereiro. Daqui a pouco vem essas festas aí. Passa rápido, termina fevereiro, já entra em março. E o tempo é assim. Por isso que a gente não pode perder tempo com nada. Temos que usufruir de cada momento, temos que se oportunizar de cada minuto na presença de Deus. A Bíblia diz que precisamos remir o tempo. Sabe o que quer dizer isso? Saber aproveitar o tempo da maneira certa. E a única forma da gente aproveitar é buscando, ó, na palavra, meditando, desejando, e assim a gente vai seguindo, rompendo e crescendo em Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Né? Foi a manhã toda com a cabeça latejando e eu tá repreendido. Vai para lá, sintoma de gripe, que eu não aceito. Mas a gente tem que entender que a gente tem um corpo. Não é verdade? Esse clima assim quente, frio, né? Mas vamos lá. Ou melhor, graças a Deus. E com a palavra sendo lançada, a gente conversando sobre a palavra, ela vai purifica tudo, ela limpa tudo, ela faz que caia por terra todo o mal e vamos embora avançando. Né? O importante é que estamos aqui para aprender mais dele, é do Espírito, não podemos esquecer. Nada da gente, tudo dele. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia que ele nos concede, né? Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Primeiramente, para a gente entrar no Santo dos Santos, que é a tua presença. Nós sabemos que o Senhor mora em nós, mas a gente quer entrar com o coração bem contrito, bem compungido diante de ti, e com o coração bem purificado, Senhor. Neste momento, queremos pedir perdão das nossas falhas, como muitas vezes temos falhado. Mas glória a Deus que temos a oportunidade de reconhecer, pedir perdão, mudar de direção e avançar em Ti. Porque a força que precisamos habita em nós, que é o Teu Espírito Santo. Obrigada pela manhã que se passou.
Podemos, né, acordar, podemos fazer nossas atividades, se alimentar, fazemos as nossas atribuições dentro do lar, outros trabalhando, onde quer que as pessoas estejam. E estamos aqui, na tarde, quase pertinho chegando da noite. E só temos a te agradecer por essa oportunidade. Deus, colocamos diante de ti tudo que não proceder, tudo que não possa por algum motivo te agradar. Nós queremos e desejamos aniquilar com isso nas nossas vidas. Queremos fazer o nosso papel, a nossa parte, para que o teu poder opere em nós, para que a gente seja cada vez mais tratados com o teu caráter em nós e sermos canais onde passarmos para outras vidas, porque existem muitas pessoas precisando de uma palavra tua, um conforto teu, uma instrução, uma orientação. Queremos estar preparados cada dia mais para ser esses canais de bênção, desobstruídos para realizar aquilo que o teu Espírito desejar através de nós. Obrigada por este momento, ser com cada família representada, quem não puder entrar, mas que vai ouvir essa ministração, que ela possa ser impactada, essa pessoa, e que ela deseja aprender cada vez mais, porque queremos usufruir de tudo que é nosso por direito. Somos teus filhos, somos teus herdeiros. Queremos, Pai, conquistar absolutamente tudo que o teu filho amado Jesus conquistou na cruz para nos dar. Nós tomamos posse de cada promessa. Tomamos posse e sabemos que no momento oportuno vai se materializar no natural. No nome poderoso de Jesus, te damos graças, te damos honra, te damos louvor. Só o Senhor é digno de da nossa prostração e da nossa adoração. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E a gente vai falar em um versículo apenas, muito conhecido, talvez pouco comentado, ou até mesmo não. Mas, amém, Claudinha, está aí no trabalho, né? Glória a Deus, mas escutando, é isso aí. Deus contempla cada esforço e Ele pesa, né? Cada esforço que a gente tem, que a gente dá, né? E nesta tarde, nós iremos falar sobre um versículo que se encontra em Provérbios 21, 9. Amém, amém, meu amor. Escute mesmo. O som tá legal? Diz aí, Claudinha, se tá dando para ouvir legal, porque às vezes eu não sei programar esse lapela, mas tá legal, você tá conseguindo ouvir direitinho. Eu tô um pouco afônica, né, mas dá para vocês entenderem. Dá sim, vamos embora. Em nome de Jesus. Deixa eu fixar aqui um versículo, porque aí um pouquinho baixo, é. Não sei mexer nisso. Deixa eu aumentar aqui para ver se. Vamos lá, vou falar mais alto um pouquinho para ver se melhora. Vamos lá. Então, o que é que Provérbios 21, 9 diz para nós agora, neste momento? É molhar. Isso aqui é mais direcionado para nós mulheres. E a gente precisa atentar para esses detalhes. Porque detalhes fazem a diferença. Não é verdade? Então, se o Senhor tocou no nosso coração para falar sobre isso, você que está aí do outro lado precisa ouvir, eu preciso ouvir. Não é verdade? Então vamos lá. O Provérbio 21, 9, que diz assim: é melhor morar só, no fundo de um quintal. Eu vou ler outras versões, tá? Do que dentro de uma mansão com a mulher murmuradora e briguenta. Meu Deus. Isso é sério, né? Deixa eu ver essa versão aqui. É melhor morar num canto de telhado, em cima, né? Escondido, sozinho, do que ter uma companheira em casa ampla, uma mulher briguenta. Deixa eu ver outra versão.
É melhor morar num canto do eirado do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Meu Deus. Aqui especifica mulher, mas a gente sabe que conviver com pessoas que só vivem reclamando e brigando é terrível. É insuportável. Torna um ambiente, sabe, cheio de contenda. E a gente sabe que a Bíblia diz que onde há contenda, há obra satânica. Há brigas, há divisões. O inimigo das nossas almas está atuando ali. Aí a paz que ele deveria fluir sobre as nossas vidas não flui, porque ali está cheio de guerra, de briga, de discussões, de reclamações. Aí nesta tarde o Senhor está dizendo para nós, ei, é melhor morar só. Isso é uma instrução para nós. Muitas vezes os homens, né, eu não estou aqui para puxar nem para um lado nem para o outro, a gente está aqui para meditarmos juntas, né? Quem é casado tem que ter uma atenção maior. É por isso que muitas vezes os homens passam o dia trabalhando. Quando chega em casa cansado, não dá tempo nem entrar dentro de casa. Quando ele bota o pé, a mulher já começa a reclamar. Já começa a dizer que está faltando algo. Já começa a dizer que olha, tem tal conta para pagar, tem isso. Não espera o momento certo de reivindicar. Isso são pequenos detalhes que fazem a diferença dentro de um lar. Aí você quer imaginar, a própria Bíblia está instruindo aqui, ó, é melhor eu viver num quintal sozinho, em cima de um telhado, algumas versões diz, outro no eirado, algo isolado, do que viver com uma mulher, mesmo que seja numa mansão. Porque uma mansão tem de tudo, é conforto, né? Tá, uma mansão já se diz que é suprido de tudo ali, conforto. Mas é melhor viver só, em cima de um telhado, do que estar ali numa mansão com uma pessoa tilili, murmuradora, reclamona, briguenta. Vê o que a Bíblia ensina. Então, vocês mulheres, nós mulheres, principalmente as que são casadas, tenham cuidado. Saiba o momento certo de conversar. Se o marido chegou cansado, né, vai ajudar ele, vai dar a toalha para ele tomar um banho. A janta com certeza vai estar pronta para você, né, servi-lo ali. Calma, queridas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez algumas vão ouvir, pronto, e a gente é escrava deles, é? Não, ninguém está falando em escravidão aqui. Ninguém está dizendo isso. A gente está aqui falando. Deixa eu pegar o outro microfone, porque fica melhor. A gente está aqui falando. Estamos aqui falando do papel da mulher. O papel da mulher. Olha, eu vou dizer por mim. Eu nunca casei, sempre fui solteira. Eu já namorei, já fui noiva. E uma das coisas que mais mexia comigo era referente a ele. Dizia, quando falava assim, a mulher tem que ser submissa. Isso me levantava uma ira. Eu não vou mentir para vocês. Oxi, a gente vai ser escravo do homem e ele vai comandar. Mas depois que a gente vai aprendendo à luz da palavra, a palavra vai ensinando a gente vai compreendendo melhor as coisas. Porque no mundo ensina uma submissão de grosseria, de ordem, de desrespeito. E a Bíblia não ensina dessa forma. Submissão, né, é muito diferente do que o mundo quer incutir. Até porque a Bíblia manda o homem tratar a mulher como ser frágil. Como Cristo chamou a igreja, que deu sua própria vida. Ou pela igreja que somos nós, homens e mulheres. Esse é o papel do homem, cuidar da mulher. Por ser frágil. Agora a gente precisa entender que existem papéis. Existe o papel do homem, existe o papel da mulher. Mas eu não vou entrar no papel do homem agora. Eu quero só despertar em nós, mulheres, o cuidado e a atenção de parar de viver murmurando. Quem murmura não agrada o coração de Deus. A murmuração faz você ir para o final da fila. Talvez sua bênção estivesse bem pertinho, mas você vivendo uma vida de murmuração, o inimigo das nossas almas, os demônios, eles encostam e começam a atrapalhar toda a situação. Porque é assim que acontece. Sabe, a murmuração, briga, briguenta, rixosa. Tem outro versículo que diz assim, não estou lembrada onde é, depois eu me lembro e olho aqui pra gente, que a gente vai ter, esse tema sobre mulher vai passar de hoje, viu? Vai ter outros dias, porque abrange muita coisa. Então a gente quis começar, o Espírito Santo tocou para começar sobre isso.
Então, assim, aí tem versículo que diz assim, é melhor um gotejar num balde. Que não é chato um gotejar num balde? Você deixar um balde e uma torneira com gotejar todo momento. Não é horrível. Aí a Bíblia diz que é melhor um gotejar desse do que uma mulher rixosa. Uma mulher que fica brigando, discutindo, reclamando. Não tem sabedoria para na hora certa e reivindicar. Entendesse? Então, muitos casais, eles têm se acometidos de problemas por conta disso. Calma, que os homens também têm um lado deles. Eu estou falando específico neste momento das mulheres, nós mulheres, né? Nós mulheres, e vai ter a parte do homem também. Vamos ter calma que a gente vai chegar lá. Então, nesta tarde, o Espírito Santo de Deus diz para a gente: ei, tenha sabedoria, pare de reclamar, pare de dizer tanta coisa, pare de estar brigando. Uma briga não vai resolver nada, só vai chamar demônios ao redor, só vai ter obra do diabo, porque em discussão, quem tem prazer de discussão é ele. Quem gosta de briga, de murmuração é ele. Ah, Fabiana, você não sabe o que enfrenta em casa. Não, eu não estou entrando em balança de quem passa coisas e outros que não passam. A gente está indo conversando a respeito do que a Bíblia diz, né? Para nos instruir. Me instrui também. Começa para mim, depois para vocês. Aí cada um vai analisar, né? Aí muitas vezes a gente vê que tem muita reclamação de maridos. Que diz assim, deixa eu botar isso aqui. Que diz assim: Oxe, eu chego em casa, mal eu entro. Já começa a reclamação. Olha porque tá faltando isso, olha porque tá falando. Quando não, uma vez eu ministrei numa live, já faz um tempinho, quando não, a mulher tá, o marido chega, ela tá fedendo a alho, a gordura que cozinhou, roupa, blusa de político, vai dormir com uma blusa de político. Aí foi a maior resenha, né? Mas é verdade. Mulheres que botam aqueles negócios no cabelo, para dormir com seus maridos. Gente, sejam estratégicas. Tenham cuidado com isso. É verdade, Cláudia, é verdade. Entendesse? Então, eu já dei algumas palestras para mulheres, né, e a gente abordou muitos pontos interessantes que muitas vezes passa desapercebido, principalmente quando se casa, né? E é a hora das mulheres que são casadas atentarem, gente. Porque quando se casa, vira rotina, né? Aí, se esses detalhes você não ter atenção, vai, vai ficando frio ali, independente. Veja, mesmo tendo ali o Senhor, existem áreas que precisam ser ponderadas, áreas que precisam ter atenção dobrada. Não é porque casou que é meu marido e pronto. Não, você tem que ter os cuidados necessários. Aí você diz assim, como é que você sabe disso se você nunca casou? A palavra ensina. Aconselhamentos, a gente escuta muita coisa, a gente aprende. E o Espírito Santo, ele é mestre em ensinar, né? Então, ele está disponível para nos ensinar. Então, como eu estava falando, às vezes o marido chega, mulheres, se arrumem, tome um banho, fique perfumada, ajeite o cabelo, não bote blusa de político para receber seu marido, não. Cheirosas, quando seu marido chegar cansado, que abrir a porta, vai recepcioná-lo. Chegue perfumada. Oi, meu filho, ajeite. Vá dar a toalha para ele tomar banho. Vá ajeitar ele na mesa. Vá dialogar na hora certa. Pare de ser murmuradora. Você só está prejudicando o seu lar e o seu relacionamento. Tem que ter esse feeling, gente. Olha, chega, ajeita, depois vai conversar, ter sabedoria na hora de cobrar alguma coisa. Porque muitas, eu sei, já conversei com muitos casais, tanto mulheres separadas como o casal junto. E dizia que eu não aguento, é muita reclamação. Eu cheguei, é por isso que dá vontade de sair. E muitas reclamando, olha, ele saiu do trabalho, foi tomar uma, foi se juntar com um amigo, foi isso, aquele outro, e as mulheres reclamando. Mas isso não é que um futebol que eles possam ir. O que é que tem? Não tem nada demais. Né? Mas muitas vezes eles recorrem a esses meios de coisas porque quer fugir de mim e de você. Estou falando de mim, mas não sou casada, não. Estou dando um exemplo de mulheres. E você que é casada, porque chega em casa, você não tem sabedoria, além de estar feia, bagunçada, sem estar com cheiro bom,
cheio de comida, as unhas bagunçadas, cabelo desarrumado. Gente, não, se ajeitem, se arrumem para esperar os seus maridos. Seu marido chegar, tá ali, ó, esperando. Oi, meu filho, como foi seu dia? E não tem algo para reclamar, deixa para falar depois. Tem algo para pedir, deixa para pedir depois. Não fica, sabe? Isso é estratégia, por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe a dificuldade. E olha, há uma graça sobrenatural específica em cima da vida das mulheres, nós mulheres. Observe que a mulher percebe com mais detalhes certas coisas do que o homem. Não estou desprezando os homens, não, viu? Existe o papel deles e a gente vai entrar. Qualquer dia desse a gente vai entrar nos detalhes. Mas uma vez eu estudando sobre a palavra, a Bíblia diz que nós somos mulheres idôneas, né? Somos auxiliadoras. E a palavra idônea, no original, se você for pesquisar, é uma pessoa criada para executar algo que um outro alguém não consegue. Sabe quem é essa pessoa? Você, sou eu. É por isso que Adão, quando vivia no jardim do Éden, ele viu que precisava de uma pessoa e o Senhor concedeu, que foi Eva, para que os dois juntos se completassem. Né? A gente sabe que não tiveram sabedoria, né? Eva foi enganada, Adão decidiu errar com a esposa, mas que não é esse caso que a gente quer entrar. Então, assim, você, mulher, você complementa seu esposo. Existem áreas e coisas que ele não consegue executar e resolver, aí você, com sua sabedoria, vai instruir seu marido, vai chegar junto dele. O meu filho não seria assim. E a coisa, na conversa, no diálogo, vão e se entendem. Vê como é maravilhoso. O Senhor pensou em tudo, um completar o outro. Mas muitas vezes as mulheres, por estarem, não estou aqui, quero deixar bem claro isso. A gente sabe que hoje, veja como é uma cadeia. As mulheres antigamente viviam uma vida só para ser dona de casa, que a gente sabe que é o papel da gente. Ponto. Isso não quer dizer que eu e você não possa trabalhar, mas o nosso papel, nós somos criadas para cuidar do esposo e dos filhos. Ponto. Mas se a gente vai trabalhar para ajudar, é necessário, amém, que assim seja. Né? Mas entendendo que o nosso papel principal é o lar, é cuidar. Cuidar dos filhos, cuidar do marido. Depois a gente vai para o trabalho fora. É a Bíblia quem diz. Se você estiver questionando, se você estiver dizendo que eu estou falando coisas que não condiz, está na Bíblia, né? Aí é questão de cada um aceitar para que foi criada ou não. Isso aí a gente respeita. Se você não acha que é dessa forma, não tem problema. Eu estou lhe dizendo a realidade à luz da palavra. Mas isso não impede de você trabalhar, de ajudar seu esposo, não, 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 não. Mas veja como era. Antigamente as mulheres viviam dentro do lar, não tinham oportunidade de nada, de trabalho de nada, eram taxadas como piloto de fogão. Não era assim, eu não estou generalizando, estou dando exemplos para a gente meditar juntas. Então, os homens faziam, exigiam e elas tinham que acatar. Por quê? Tinha 4, 5, 6 filhos e tinha que ter a sustentação do marido, porque ele é que dá o sustento, a obrigação dele é de proteger e de dar o sustento. Então, muitas vezes elas se sujeitavam a certas coisas. Né? A ignorância, a atitudes que não condizem fisicamente, grosseria, né? Pegando com força, essas coisas que a gente não precisa nem pontuar, que vocês estão entendendo. Então, isso foi aos poucos, foi levando as mulheres a se despertarem daquilo. Meio que sair da escravidão, como muitos eram tratadas. Muitas não, tem muitos homens, independente de antigamente, a gente conhece muitos homens, assim, muito dignos, que viveram para a família, que viveram para cuidar dos filhos. Eu não estou generalizando, não é? Mas a gente está pegando os exemplos dos erros para trazer lição para a gente e a gente se policiar. Então, o que é que aconteceu? Nós, mulheres, fomos tentar recorrer a meios para sair daquela vida que a mulher não era escutada, vida da mulher que só era piloto de fogão,
Vida da mulher, que a mulher não tinha direito a nada, não tinha direito de escolha, não tinha direito de opinar em nada. Era assim antigamente. Em alguns casos, ou vários casos, não em todos os casos. Então elas foram despertando, preciso estudar, preciso, foram tentando se libertar dessa situação. Muitos se vivem presos até hoje, porque não estudaram, não tiveram oportunidade, têm vários filhos pequenos e ainda ficam presas. Dentro desejam algo, mas fora queriam ter oportunidade. Né? Aí fica aquela guerra. Então foram estudando, aí foram buscando a liberdade financeira. Foram buscando liberdade financeira. Vou repetir, nada contra isso. A mulher tem que trabalhar sim, ajudar em casa. Agora, entendamos que a prioridade é o nosso lar. Muitas mulheres deixam os filhos e vão trabalhar. Os filhos crescem sem a instrução da mãe, sem estar o pai junto, porque o pai, o papel dele é dar o sustento. Então, ele tem que sair para trabalhar. Né? E muitas fazem isso por N situações, algumas até pela situação que é necessário. Mas, independente disso, o não fazer o papel para que o nós fomos designadas vem consequência para as nossas vidas. Né? Então, as mulheres foram buscando liberdade financeira. Né? E você vê que hoje existe muitas coisas, muitos papéis invertidos em toda situação. Muitas mães têm filhos e não estão cuidando dos filhos. Não cuidam da casa, não cuidam de um alimento, vão-se embora trabalhar pela necessidade. Com certeza existe a necessidade, né, de ajudar, mas pela necessidade não se tem um conhecimento, como a Bíblia ensina, aí vão deixando de mão e vai vindo as consequências e muitas vezes não estão sabendo de onde vem, né, porque quebrou um princípio. Então, elas foram cada vez mais mergulhando e observe que hoje as mulheres dominam o mercado. É verdade. A gente quase não via mulheres trabalhando. Hoje as mulheres, elas se sobressaem. Calma, homens, que eu não estou menosprezando vocês. Eu estou dizendo para que a realidade anterior. As mulheres, elas sobressaem hoje. Sobressaem. Hoje, grandes líderes são mulheres. Está tomando o mundo as mulheres. Nada contra, isso é bom, elas são mais do que capazes. Isso foi bom para muitos, assim, no sentido das pessoas despertar que a mulher tem o valor dela. Não é porque ela foi criada para o lar que ela não é capaz de contribuir, de ajudar, de pegar junto com o esposo, né, de liderar empresas. Não, ela com certeza ela é muito capaz. Muito capaz. A mulher tem algo, sabe? Uma sensibilidade dada por Deus que é impressionante. Por isso que Deus criou a mulher para estar junto com o marido. O marido ele consegue ver o que está à frente, a mulher consegue ver as laterais e à frente. Aí os homens, pronto, tá vendo demais. Não, é porque a mulher tem sensibilidade mesmo. E deixa eu dar uma dica a vocês, homens. Tenham atenção para quando suas mulheres dizerem algo, darem um toque. Oi, não vá por aí não. Olha, se eu fosse você, aí muitos até se aborrecem. Pronto, mas também tu é negativa, tu é isso, aquilo, outro. Não. Muitas vezes é tendo sinais para o homem. O homem não dá ouvido às mulheres. A gente sabe que a palavra final deve ser do homem. Compreendam isso à luz da palavra. Não é que o homem vai determinar e você vai ficar calado e vai ter que acatar. Não, não é isso. A Bíblia instrui que o homem é cabeça do lar, é o sacerdócio do lar. Né? A palavra final é do homem, mas se ele for sábio, se ele for inteligente, ele escuta a esposa. Ele troca ideia com a esposa, porque a esposa ela tem sensibilidade maior em outras áreas. Então, une com a capacidade que Deus criou o homem com a da esposa e eles dois vão avançando em Deus cada vez mais e as coisas vão dando menos, vão surgindo menos erro, vão surgindo menos dificuldade. Entende? E é isso que nós mulheres precisamos entender. O lado do homem é sensibilidade, é atenção com a mulher, tratar ela bem, que muitas vezes o homem não trata bem a mulher, para se defender, ela é ríspida,
Ela responde, ela bate de frente, porque ela não está sendo tratada como deveria. Como o Senhor disse, ei, trate a mulher como ser frágil, amando e respeitando como Cristo amou a igreja, que deu sua própria vida. Será que Cristo amou, que deu a própria vida por ela? Vocês homens têm que cuidar das mulheres, cada um com sua mulher. Mas vamos voltar para a mulher. Então, mulheres, nesta tarde, o foco é nesse versículo, né, que nós falamos aqui, Provérbio 21:9. Melhor morar só, no fundo de um quintal, do que dentro de uma mansão com a mulher murmuradora e briguenta. Deixa eu abrir aqui para você ver. Isso é um tema que mexe muito, principalmente com nós mulheres, porque está tratando dela, né? Está tratando de nós. Então, assim, que você possa estar com os olhos abertos, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe mostrar mais, vai lhe capacitar, vai lhe ajudar, como vai me ajudar. A gente cada dia mais querer fazer a coisa certa. Olha o que diz aqui Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Queridos, os homens, né, têm o papel deles. E se nós mulheres compreendêssemos o nosso papel, a gente evitava muita coisa, porque com com a sabedoria que foi derramada de Deus sobre as nossas vidas, a gente conduz todo lá. Sabia dessa? Em todo sentido. Basta ter sabedoria, basta ter discernimento das coisas. Com o seu papel, com a sua forma de agir, você ganha muito seu marido. Ah, Fabiana, você está dizendo isso porque você não sabe. Meu marido, eu sou convertida, meu marido não é. A Bíblia diz que você pode ganhar ele sem palavras. E aí? É a Bíblia que diz. Ela diz, existe disponibilidade para que isso aconteça. Só depende de mim e de você. As ações falam muito, as atitudes, mais do que palavras. Então a gente precisa ser essa mulher sábia para edificar nossos lares. E glória a Deus pela palavra do Senhor, que nos instrui cada vez mais, né? Nos capacita, nos orienta. E a decisão é nossa querer seguir da forma correta, com sabedoria. É porque também não adianta a Bíblia ensinar as coisas e a gente não decidir fazer daquela forma. Mas a escolha é nossa. Até o Senhor que nos criou, ele deixa a gente livre para escolher, para decidir, não é verdade? Aí lá em Provérbios 31. Acenda a luz na mãe da sala. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor em muito ultrapassos das joias mais finas. Será? Tá bom. Mais finas. Quer dizer que nesta tarde, se eu e você meditar mais, abrir mais os versículos, tem outros versículos aqui, mas eu não quero me demorar pelo horário. Mas se você desejar aprender, o Espírito Santo vai lhe dar mais, como vai me dar mais. Para que a gente saiba conviver dentro dos nossos lares, né? Quem for casado, com seus, cada um com seu marido, para juntos, né, romper com as dificuldades. Deixa eu abrir aqui primeiro Timóteo. Deixa eu abrir aqui no celular. Para ser mais rápido. Um pouquinho rouco, tá ficando, à noite vai ficando mais rouco, né? Primeiro Timóteo 2. Primeiro Timóteo 2, do 11. Vamos agora nesse não. Vamos para primeiro Pedro. Primeiro Pedro 3:7. Primeiro Pedro
3, 7. Olha o papel do homem. O homem não é mandar, não, né? Eu só vou dar esse versículozinho, só para instigar no homem, tá? Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. É tão sério, queridos. Se o homem não tratar bem a mulher, até a oração dele também é impedida. Porque a mulher é frágil. Essa fragilidade não é que a mulher não é capaz de certas coisas, não, viu? Que a gente sabe que tem mulher que sobressai muitos homens em várias áreas. Não é verdade? Como tem homens que sobressaem em muitas coisas e é um lado e outro. A gente não está aqui para pesar quem é melhor do que não. Cada um tem seu papel, sua função, dada por Deus. Porque quem criou você e eu e o homem foi Deus. Ele é o autor. Então ele conhece as limitações, as dificuldades, ele conhece a capacidade de tanto do homem como da mulher. Por isso que ele uniu homem e mulher. Porque o que falta num, o outro complementa. Perfeição, né? Então, queridos, olha, deixa eu ler aqui primeiro Pedro, diz que abrir aqui primeiro Pedro 3:7. Ah, foi isso que eu acabei de ler, né? Viver com a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Queridos, esse é um tema de mulher que abrange, é muito amplo, que vai desde a criação, o papel dela, né, para o papel dela dentro do lar, com seu esposo, a importância do papel do marido. É muito lindo quando a gente vai estudar a luz da palavra. Mexe um pouquinho, né, com as estruturas. Eu digo por mim, né, que antes eu dizia, oxe, que nada, o homem mandar em mim, de jeito nenhum. Mas eu não compreendia, porque eu escutava muito que o homem dizia, olha, quem manda sou eu. Escutava fora, eu dizia, oxe, não, tá errado. Mas não é esse mandar. A palavra final é dele, mas se ele for inteligente, ele vai estar pedindo opinião à esposa. Porque os dois em unidade, por isso que a Bíblia diz que a mulher foi tirada da costela. A costela é aqui, ó, ombro a ombro, entendeu? Nada foi à toa. Deus fez a coisa com muita perfeição. Então a gente abrangia muitas coisas, muitas informações referente à mulher. Eu passaria aqui, ó, um tempão com vocês. Mas neste momento, eu quero despertar em nós o cuidado de parar de viver reclamando, murmurando, porque quando você reclama, você impede Deus trabalhar. Quando você murmura, quando eu murmuro, os demônios eles encostam, eles veem uma brecha para tentar atrapalhar, impedir, fazer arruaça, viver um clima horrível. Tem marido ou mulher, vice-versa, os dois, que é uma confusão, vão dormir com raiva um do outro. Pode, gente. Isso é uma legalidade muito grande. Intrigados. Tá errado. Não pode. Tem que esfriar a cabeça naquele momento da discussão, que não deveria nem ter. Mas a gente sabe que se estranha. Respira, depois volta e vai conversar. Não pode. Agora vamos para Provérbios 25, 24. Que diz assim, ó. Outro versículo. Melhor é viver solitário, num canto sobre o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Misericórdia, será? Que horror, né? Porque, veja, a gente sabe que nós mulheres falamos mais do que homem. Não é verdade? A mulher conversa muito, isso é fato. Aí eu digo, muitas vezes eu digo aos meus sobrinhos, né? A gente conversando, eu digo, mas sabe por que a mulher fala muito, fica telelei, telelei, telelei? Porque vocês homens não dão atenção para ouvir o que ela tem para dizer. Vocês não sabem, homens, para e escuta a mulher, porque ela, sendo ouvida, o assunto ali é encerrado, tratado com vocês e está tudo bem. Mas fala, vocês não dão atenção, não tem paciência, aí a mulher tem que ficar telelei, 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 né? Vamos dizer que é. É verdade. Sejam espertos, observe que cada um tem seu papel. Cada um tem sua importância. Se o homem parar para ouvir a mulher não vai ficar telelei, 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 telelei. Ela vai dizer
O homem vai dialogar, os dois resolvem, acabou. Mas se o homem não para ouvir a mulher, aí nós mulheres falamos muito, bem mais do que o homem, isso é fato, entendeu? Aí a gente, na hora da raiva, porque ninguém tá dando atenção, aí fica telelei, 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 telelei. Aí fica com raiva porque o homem já não escutou, aí já fica brigando, já fica murmurando, já vive reclamando, aí o marido já não gosta de ouvir uma conversa. Homens, eu vou chegar um momento de ter um momento com os homens assim, numa live. Sejam espertos, pare um minuto, façam esse sacrifício. Pare, tá certo, minha filha, venha, eu vou ouvir. Aí a mulher fala, tudo se resolve. Aí vai evitar esse telelei, telelei, telelei. Aí não tem discussão, não tem briga, não tem o inimigo das nossas almas fazendo ribuliço na casa, porque onde está contenda, onde tem contenda, tem obra satânica. O diabo pinta e borda. Se a gente pudesse ver os olhos espirituais, a gente ia ver os demônios brincando, tirando onda. Uma vez eu assisti um filme, que eu não estou lembrado do filme, que o homem colocava os óculos. Cada vez que ele colocava, ele via o mundo espiritual e ele passava nas casas. Era discussão de casal e os demônios tirando onda, brincando, pintando e bordando, fazendo que o marido empurrasse a mulher, achando bom. Eu não sei o nome desse filme. Se alguém depois souber, bota aí embaixo, quando a gente gravar lá, e vocês botam aí embaixo. Ele botava o óculos e o mundo espiritual era aberto. E é real isso aí, viu? Quando tá a discussão, menino, se a gente pudesse ver, mas que nesta tarde o Senhor está dizendo a gente, ei, se policie, vocês mulheres principalmente, nós que falamos muito, pare de murmurar, pare de reclamar. E você pode observar, quanto mais murmura, mais problemas surgem, porque os demônios estão ali, fazendo a festa. E está despertando na outra pessoa ira, vontade de voltar, de ir embora, não ficar em casa. Aí é menos atenção, é menos momento com seu marido, com sua esposa. Então abrange muitas coisas. Então eu quero despertar em nós, mulheres, o cuidado do nosso papel. Primeiro como mães, quem é casado, como esposa e mães. Para depois ir buscar o trabalho. Trabalhe, não é pecado, não é errado. Trabalhe. É necessário. Agora, não quebre princípio. Muitas vezes, como a mulher é muito dedicada em tudo que faz, é mais do que o homem, isso é fato. Então, ela entra com tudo, né? E muitas vezes esquece a casa, o marido, os filhos. Aí tá ali, ó. Tem um ditado que o povo diz no mundo, né? Que é... Esqueci agora, que diz assim... Feliz no amor, ruim no profissional, ou profissional bom e ruim no amor. É um ditadozinho assim, que quer dizer que se você está bem no trabalho, na área de relacionamento está ruim. Se você está ruim na área de relacionamento, na área de trabalho está ruim. Isso é um ditado que o mundo quer incutir, né? Mas a gente sabe que se a gente não priorizar e não fizer o nosso papel como mulher e for recorrer para outro tipo de coisas, deixando de lado o nosso papel, vai vir consequência. A gente pode ser até assim satisfeita na área financeira, mas na área sentimental, na área do lar, a gente vai sentir falta. No começo pode até ser, ó, maravilhoso, porque a mulher está ganhando bem, né? Mas depois ela tem uma carga em cima que ela para e diz assim, ah, não, tá errado. Sabe por quê? Porque ela está violando regras naturais da vida. Ela está quebrando princípios e vai chegar um momento que não vai suportar. É como casos de mulheres que estão ali no relacionamento. Aí muitas vezes as mulheres comandam os homens, dão ordem aos namorados. Vou falar namorado, vou nem falar casal. Ao namoro. A mulher que diz, bora, vamos. Às vezes o próprio homem, para tentar agradar a mulher, diz, não, resolve. No começo toda mulher gosta. Não diga que não gosta não, que você vai gostar. Vai dizer, oxe, não, ele deixa eu resolver. Olha que massa. Mas vai chegar um tempo que você vai parar, vai dizer, ele não tem posição. Ele não tem postura. Tudo é nas minhas costas. Aí vai ser uma carga que não é Deus que coloca, porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve. Que nós possamos não querer pegar carga,
nas nossas costas que não é nossa. Porque um dia a gente não vai suportar e não vai fluir. Amém, irmãs? E que nesta tarde, com esse versículo, o Senhor diz que a gente pare de murmurar, pare de reclamar, porque é melhor estar distante de uma pessoa dessa, mesmo que seja numa mansão, do que conviver com uma mulher numa situação dessa. Sejam sábias. Vocês comandam com sabedoria. Deixe um homem dar a palavra final, mas com seu jeitinho de mulher, com sabedoria que Deus dá, aquela sabedoria que a Bíblia diz que a mulher sabe dificular. Deixa ele dar problema, a palavra final é dele, mas você com sabedoria vai instruindo. Faça assim, meu filho, aí ele vai e faz, e a coisa flui. E a gente não desagrada ao Senhor. E as coisas vão fluindo, tudo para a glória de Deus. As dificuldades vão surgindo, mas com a sabedoria dos dois, em unidade. Olha, saiba que a unidade, Deus opera a bênção. Uma das coisas que é uma carga no lar, o homem trabalha, a mulher trabalha, e cada um faz as coisas separado. Não conversa, não divide as atribuições no lar. O homem muitas vezes não quer ajudar a mulher não quer ajudar na área financeira ao homem. E começa as discussões, as brigas, os problemas. São brechas. Não poderia ser diferente na unidade. Vai ter discordância, vai, queridos, porque são dois pensamentos, né? Mas um dá uma opinião, o outro dá, não seria melhor assim, vamos tentar assim, vamos dois, tal. Na paz, aí a coisa vai acontece. E Deus se agrada disso. E o Espírito Santo pega junto, diz, hoje eu vou ter que ajudar, porque eles estão em unidade. A Bíblia diz que na unidade o Senhor opera a bênção. Amém, queridos? Então, que esta palavra, nessa simples palavra, possa despertar em nós, principalmente mulheres, porque a gente tratou de mulher, né? Possam despertar o nosso coração para querer blindar, que a gente possa cada dia mais, dê uma cortada aí, blindar nossas ações, nossas atitudes, sempre em linha com o que a palavra de Deus ensina, porque ela ensina de forma perfeita. Ela não ensina de qualquer forma, ela ensina com perfeição. Então, você que está entrando agora, já estamos encerrando, você assista essa live, curta ela e compartilhe para que outras mulheres aprendam, e você também, homem. Vai ter os detalhes para você, homem, que a gente vai falar sobre casais, vai falar da importância, a gente vai dar continuidade, que a gente aprende. Eu não sou casada não, mas você que é, você vai aprender. E você que é solteira, é bom você aprender agora para quando você casar, você saber como lidar com a situação. Amém? Que Deus possa nos abençoar na prática da palavra. À medida que a gente buscar dele, a gente vai ter de Deus. E que todo empecilho saia da nossa frente e que nós tenhamos consciência do nosso papel como mãe, como esposa, como filha, como funcionária que se trabalhar, cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Fazer dando o seu melhor, para que consequência nenhuma venha sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Beijo no seu coração. E fica ligadinhas aí, que a qualquer momento a gente volta por aqui. Como eu falei, de manhã não deu para fazer, porque eu tive uma dorzinha de cabeça, mas estou melhor, graças a Deus. E se assim Deus permitir, ou mais tarde ou amanhã a gente volta. Lembrando que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje. Declare, confesse, confesse com fé, que as dificuldades de hoje vão cair por terra em nome de Jesus. E que amanhã vai ser um dia abençoado, cheio de vitórias, cheio de conquistas. Se as dificuldades surgirem, Deus vai capacitar para a gente romper cada uma delas em nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração, uma noite abençoada e até mais tarde, se assim Deus permitir. Cheiro!